A você que está ouvindo agora essa mensagem do programa Palavra de Vida, hoje estamos enfrentando uma dura, cruel realidade que é a teologia da prosperidade. A pregação da negociação com Deus. Muitas pessoas estão indo às igrejas em busca de carros novos, casas novas, nem tanto a cura de doenças, de enfermidades, a recuperação de entes queridos, a transformação de vida de pessoas amadas. Na verdade, estão buscando mais dinheiro mesmo. E isso é uma coisa ruim, porque nós passamos então a crer que Deus é um Deus de negociatas. Isso não é verdade. Quando nós lemos os evangelhos, encontramos algo comum em todos eles, e é exatamente a crucificação de Jesus. E todos os evangelistas trouxeram palavras que o Senhor Jesus proferiu enquanto esteve pendurado naquela cruz. Ao todo, o Senhor proferiu 7 palavras, ou seja, os 7 brados, que para nós tem uma grande importância, pois foram as suas últimas palavras num dos momentos mais importantes da história do cristianismo. Foram palavras de dor, de solidão, mas também foram palavras de graça e de perdão. Podemos dizer que todo o ministério de Jesus se resumiu naquela cruz. Aquela cruz onde ele levou sobre si todos os nossos pecados. Aquela cruz que era a minha cruz e a sua cruz também. No entanto, ele a tomou em nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, como nos fala Paulo em 2 Coríntios 5:21. Jesus não só foi até a cruz, mas ele ensinou sobre ela. Jesus ensinou que se alguém quisesse ser seu discípulo, deveria negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz todos os dias. Está em Lucas 9:23. Para um homem negar-se a si mesmo, totalmente, deverá renunciar completamente à sua própria vontade. A atitude do cristão é, para mim, viver em Cristo, honrá-lo, agradá-lo, servi-lo. Renunciar à sua própria vontade significa atender à exortação de Filipenses 2:5. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual é definido nos versos que imediatamente seguem como de abnegação. É o reconhecimento prático de que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. 1 Coríntios 6:19-20. É dizer com Cristo: não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Marcos 14:36. Negar-se a si mesmo é deixar Cristo reinar em nossas vidas e aceitar a cruz que para nós está proposta. Tomar a minha cruz significa uma vida voluntariamente rendida a Deus. Como ato dos homens ímpios, a morte de Cristo foi um assassinato, mas como ato do próprio Cristo foi um sacrifício voluntário. Oferecendo-se a si mesmo a Deus, foi também um ato de obediência a Deus. Em João 10:18 ele disse: ninguém a sua vida tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E porque ele fez, suas próximas palavras nos dizem: este mandato recebi de meu Pai. É a obediência de Cristo. A cruz foi a suprema demonstração da obediência de Cristo. Ele foi o nosso exemplo. Uma vez mais citamos Filipenses 2:5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E nos versos seguintes, nós vemos Jesus tomando a forma de um servo e tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Agora, a obediência de Cristo deve ser a obediência do cristão, voluntária, alegre, sem reservas, contínua. Se esta obediência envolve vergonha e sofrimento, acusação e perda, não devemos nos acovardar, mas por um rosto como um seixo. Isaías 57. A cruz é mais do que o objeto da fé do cristão. Ela é o sinal de discipulado, o princípio pelo qual sua vida deve ser regulada. A cruz significa rendição, dedicação a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. Mas nos dias atuais, a cruz tem sido bastante mal interpretada. Isso pode ser comprovado pelo fato de ser quase impossível achar alguém que diga algo negativo a respeito dela. A cruz é usada como pingente por atletas, adeptos do movimento da nova era, astros de rock. Esse indescritível instrumento de morte e crueldade é agora símbolo de união, tolerância e espiritualidade de todos os gêneros. O escândalo da cruz, como diz Paulo, há muito desapareceu.
Quando a mensagem foi reinterpretada para se adequar à mente moderna, muitos dos que usam a cruz no pescoço ficariam horrorizados se compreendesse o seu verdadeiro significado. Olha, muita gente que está usando a cruz não sabe o seu real significado. Imagine alguém trazendo no pescoço como enfeite uma guilhotina, uma forca, ou quem sabe um dos instrumentos de tortura da Idade Média, uma roda da morte, um forno. Para muitos isso seria uma grande loucura, mas essas mesmas pessoas não pensam isso a respeito da cruz. Gostaria de fazer uso de um texto de A.W. Tozer, que nos fala da velha e nova cruz. Ele faz uma análise do tipo de mensagem que se tem empregado hoje em dia a respeito da cruz. Vejamos o que ele diz. Sem fazer-se anunciar e quase despercebida, uma nova cruz introduziu-se nos círculos evangélicos nos tempos modernos. Ela se parece muito com a velha cruz, mas é diferente. As semelhanças são superficiais, as diferenças fundamentais. Uma nova filosofia brotou desta nova cruz, com respeito à vida cristã. E desta nova filosofia surgiu uma nova técnica evangélica, um novo tipo de reunião, uma nova espécie de pregação. A velha cruz não fazia aliança com o mundo. A nova cruz não se opõe à raça humana. Pelo contrário, é sua amiga íntima. E se compreendermos bem, considera uma fonte de divertimento e gozo inocente. Ela deixa Adão viver sem qualquer interferência. A nova cruz encoraja uma abordagem evangélica nova e por completo diferente. Busca a chave para o interesse do público, mostrando que o cristianismo não faz exigências desagradáveis, mas pelo contrário, oferece a mesma coisa que o mundo, só que somente num plano superior. A nova cruz não mata o pecador, mas dá-lhes nova direção. Ela o faz engrenar em um modo de vida mais limpo e agradável, resguardando o seu próprio respeito. A mensagem de Cristo é manipulada na direção da moda coerente, a fim de torná-la aceitável ao público. A filosofia por trás disso pode ser sincera, mas na sua sinceridade não impede que seja falsa. É falsa por ser cega, interpretando erradamente todo o significado da cruz. A velha cruz é um símbolo da morte. A cruz não fazia acordos, não se modificava, nem poupava nada. Ela acabava completamente com o homem de uma vez por todas. Não tentava manter bons termos com sua vítima, golpeava cruelmente e duramente, e quando terminava seu trabalho, o homem já não existia. O evangelismo, que traça paralelos amigáveis entre os caminhos de Deus e os do homem, é falso em relação à Bíblia. É cruel para a alma de seus ouvintes. Ao nos aproximarmos de Cristo, não elevamos a nossa vida a um plano mais alto, mas a deixamos na cruz. Nós que somos pregadores da palavra de Deus, pregadores do Evangelho, não devemos julgar-nos agentes ou relações públicas enviados para estabelecer boa vontade entre Cristo e o mundo. Não somos diplomatas, somos profetas. E como profetas temos que entregar uma mensagem de verdade. O pecador, se não se arrepender e não tiver seus pecados lavados no sangue de Jesus, está condenado e vai para o inferno. Isso é um ultimato, um aviso que você, se não tomar cuidado, vai para o inferno. O que eles prometem? Deus é amor, sim, Deus é amor, mas Deus é juiz. Jesus veio como Salvador, mas Ele virá como juiz. E como juiz, os teus pecados não serão perdoados, e sim julgados. Deus oferece vida, embora não se trate de um aperfeiçoamento da velha vida. A vida por Ele oferecida é o resultado da morte. Ela permanece sempre do lado da cruz. É preciso morrer para estar com Jesus. Morreu o velho homem, o pecador, o homem que gostava dos vícios, da mentira, do engano. Quem quiser possuí-la deve passar pelo castigo. É preciso que repudie a si mesmo e concorde com a justiça e com a justa sentença de Deus contra o pecado. O que isso significa para o indivíduo? O homem condenado quer encontrar vida em Jesus Cristo? É uma pergunta. Ele não deve encobrir nada, defender nada, nem perdoar nada. Não deve procurar fazer acordos com Deus, mas inclinar a cabeça diante do golpe e do desagrado severo de Deus e reconhecer que merece a morte. Feito isso, ele deve contemplar com sincera confiança o seu Salvador, ressurreto, e receber dele vida nova, novo nascimento, purificação e poder. A cruz que terminou a vida terrena de Jesus põe agora um fim no pecador. E o poder que levantou Jesus dentre os mortos, agora levanta você, pecador, para uma nova vida com Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Como é lindo o nosso Deus e como é maravilhosa a sua palavra.
Usaremos nós, os herdeiros de tal legado, de poder, manipular a verdade? É outra pergunta. Usaremos nós, com nossos lápis grossos, apagar as linhas do desenho ou alterar o padrão que nos foi mostrado no monte? Que Deus não permita? Vamos pregar a velha cruz, reconhecermos o velho poder. Precisamos com urgência reavaliar a nossa mensagem para não cairmos nesse mesmo erro que A.W. Tozer está nos alertando que anda ocorrendo por aí. A velha cruz dá a ideia de ultrapassada, de retrógrada, mas a sua mensagem é exatamente o contrário de tudo isso. A velha cruz nos oferece vida transformada pelo poder do Evangelho. A cruz, como evento histórico necessário, marca o ponto mais alto da história da redenção. E tem lugar especial na vida do cristão, na minha e na sua vida. Observe alguns aspectos referentes à morte de Jesus e vou para isso citar vários textos bíblicos. Se você tiver com sua Bíblia, anote e depois confira. É na morte que a obra messiânica de Cristo é encerrada. João 19:30. É o cumprimento do Antigo Testamento. 1 Coríntios 15:3. A morte de Cristo é a garantia da pureza do cristão, bem como das suas boas obras. Tito 2:14. É na morte que ocorre o derramamento de sangue necessário para o perdão dos pecados. E anota aí várias referências. Hebreus 9:15-22, Mateus 26:28, Efésios 1:17, Colossenses 1:14. É por meio do sangue de Cristo que temos eterna redenção. Glória a Deus. Hebreus 9:12. É através da morte de Cristo que temos acesso à redenção. Romanos 3:24. Em nome de Cristo deveria ser pregada a redenção de pecados a todas as nações. Lucas 24:27. De acordo, meus irmãos, com todas essas colocações supracitadas, não podemos deixar de reconhecer a centralidade da cruz na vida e a expectativa cristã. De fato, é impossível ser cristão sem render-se à cruz de Cristo, que representa sua morte em nosso favor. Aliás, cristianismo sem cruz é mera ideologia ética sem valor nenhum. Portanto, o verdadeiro cristianismo depende intrinsecamente da cruz, pois este é o cerne de sua ideologia e fé. Se o que foi dito é verdadeiro e o símbolo que deveria representar tal ideia deve ser compatível a tal colocação, segue-se que a cruz é a representação gráfica ideal para o cristianismo. Aleluia! A cruz de Cristo, a marca do sofrimento do Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. E o que significa essa cruz senão nossa liberdade, nossa redenção, a remissão dos nossos pecados, comunhão com Deus? É por meio dela que nós somos completamente libertos de nossa medíocre vida sem significado e passamos a participar da vida eterna que Deus nos concede por meio de Jesus Cristo. Cruz nos lembra a morte de Cristo, que nos garante a redenção dos pecados, que nos proporciona a perfeita vida eterna com Deus. Glória a Deus, aleluia. A lei de Deus não foi dada a nós para nos justificar, mas para nos condenar. Deus queria mostrar como o homem, perante ele, maldito, todo homem, pois, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Gálatas 3:10. Isso é, a lei do Antigo Testamento, o Antigo Testamento nos mostra que somos malditos pecadores. Não somos capazes de nos salvarmos a nós mesmos. O Antigo Testamento nos mostra que precisamos de um Salvador. E o Novo Testamento nos mostra quem é este Salvador. Jesus Cristo, glória a Deus. Jesus Cristo nos salvou. Ele foi o nosso substituto. Ele se colocou em nosso lugar para tomar a maldição de Deus. Nós somos malditos, mas Cristo tomou a nossa maldição. Cristo sofreu por causa dos nossos pecados. Cristo foi castigado em nosso lugar. Paulo fala sobre isso quando ele escreve: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3:13. Veja o que nos diz a lei: se alguém houver pecado, passível é de morte, e tiver sido morto e pendurado no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Deuteronômio 21, 22 e 23. Oh, glória! A nossa salvação está ligada com a cruz de Cristo. A crucificação de Jesus Cristo não foi um castigo qualquer. A crucificação foi uma morte maldita. Quem morreu assim foi maldito por Deus e pelos homens.
pendurado no madeiro, entre o céu e a terra. Isso quer dizer, maldito pelos homens, está fora da terra, maldito por Deus, está suspenso no tempo. Fora da terra e fora do céu. Nem os homens o aceitam, nem Deus o aceita. Cristo foi maldito, e a morte dele mostra isso. Mas assim, ele devia morrer. Ele devia tomar esta maldição para nos livrar da maldição, pois Cristo estava pendurado na cruz, não por causa de um pecado pessoal dele. Cristo estava pendurado na cruz por causa do ofício dele, sendo mediador entre Deus e os homens. Aleluia! Representando o povo de Deus. Cristo aceitou voluntariamente o seu destino. Ele foi mandado para esta terra para realizar este sacrifício na cruz. Isso foi o seu destino. Os profetas já falaram sobre isso, os salmos já falaram sobre isso. Veja o Salmo 22, 35 ou o Salmo 69. Estes salmos já profetizavam sobre a morte de Cristo na cruz. Cristo deveria morrer assim para nos salvar, e nós nunca devemos esquecer isso. Não fique correndo atrás de pregadores que pregam prosperidade, pregam vantagens aqui, meu irmão. Jesus Cristo disse: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Procure, acima de tudo, perdão dos seus pecados. A palavra de Deus diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Receba essa mensagem no seu coração. Receba a mensagem salvadora do Senhor Jesus no seu coração. O Deus que foi para o madeiro da cruz por amor a você. Fica na paz, fica com Jesus. Ele te ama e por você, ele foi para a cruz.